Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina Think Tank, que é Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal objetivado a disseminar reflexões sobre os fatores de desenvolvimento do estado de Santa Catarina, e é por isso que eu agradeço as inscrições, que continuam aumentando, agradeço aos compartilhamentos e faço lembrar, solicito que continuem curtindo e compartilhando para a gente ajudar a disseminar uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, o que é resultado de um conjunto de fatores relativamente bem-sucedidos, mas que deve nos deixar sempre atento para que a gente mantenha aquilo que é bom e saiba obstruir do caminho aquilo que impede que a gente acelere esse processo e mantenha a nossa condição de bola 8. Santa Catarina não é a bola da vez, eu faço lembrar. Santa Catarina é a bola 8, aquela bola que todo vencedor procura. Isso tem a ver com inúmeras coisas, como já dissemos aqui ao longo do tempo, tem a ver com reputação. A nossa reputação precisa ser mantida sempre. Isso é tão importante do ponto de vista individual quanto é do ponto de vista coletivo, e o lugar onde nascemos e onde fomos criados e educados tem muito a ver com a reputação e as possibilidades de êxito de todos nós, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E falando em êxito, falando em reputação, nós falávamos desde a semana passada, sobre a educação, novamente, um aspecto específico, um fato, a greve dos professores, que nesse momento está suspensa aí já há mais de uma semana, com indefinições. A gente não sabe o que vai acontecer, mas aí também vamos evitar aqui de dar maiores palpites sobre os resultados disso, porque o importante é fazer lembrar alguns aspectos para ajudar a compreender o problema, que é um problema que a coletividade de alguma maneira tem que resolver. Evidentemente tem o governo de um lado, a representação dos professores do estado de Santa Catarina de outro, né? Com o sindicato de um lado, a Secretaria da Educação de outro. A gente colocou algumas coisas em pauta aqui semana passada, tentando focar naquilo que deve ser motivo não apenas de discussão, mas antes de tudo de reflexão da nossa parte, enquanto cidadãos aqui preocupados com o processo de desenvolvimento do estado de Santa Catarina. A gente percebeu o seguinte: olha, Santa Catarina teve novamente, ficou em primeiro lugar no IDEB, que é um índice de desenvolvimento da educação básica do ano de 2023, com o número de 6,2, o maior índice do Brasil, à frente de Ceará, que ficou em segundo lugar, São Paulo em terceiro lugar, Paraná em quarto, Distrito Federal em quinto, e aí vai. Só que aí a gente percebeu o seguinte: é algo que deveria estar na pauta de discussão entre Secretaria de Educação de um lado e Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina de outro, que é assim, ó. A gente tem o primeiro IDEB do Brasil com 6,2, mas se a gente dividir por duas faixas, primeiro, o ensino fundamental, que é de primeira série até a nona série, isso significa ensino fundamental. Separar ensino fundamental de ensino médio, que são os 3 anos. Magra, são 3 anos, né? Só para garantir. Continuam sendo 3 anos, que é o ensino médio, que completa o ciclo do ensino básico. Se a gente separar isso, a gente vai perceber o seguinte: na educação fundamental, Santa Catarina está bem acima dos outros estados, quer dizer, bem acima, mas está notavelmente acima dos outros estados no índice de desenvolvimento, de desempenho, desenvolvimento da educação, principalmente no ensino fundamental. No ensino médio, como nós vimos aqui, Santa Catarina cai para entre 8º e 9º lugar. Ora, se não fosse o bom resultado notável do ensino fundamental, o ensino médio
levaria o índice lá para baixo e nós sairíamos do pódio se fosse só pelo ensino médio. Isso é muito preocupante. E aí o dado é o seguinte: ensino fundamental é responsabilidade de quem? Municípios. Ensino médio, governo do estado. Então, se fôssemos depender somente do governo do estado, não estou falando do governo de plantão, estou falando de vários governos, estou falando da estrutura política estadual relativa à educação, ela é muito mais frágil do que a estrutura, a média das estruturas municipais, onde a educação em Santa Catarina, em alguns municípios, principalmente nos municípios menores, os municípios médios também têm bons índices. Jaraguá tem excelente índice, Blumenau tem bom índice, Joinville tem bom índice, Brusque, aí tu pode pegar Chapecó e por aí vai, Itajaí, Criciúma, Tubarão, Lages, nós temos bons índices. Pega Canoinhas, tem bom índice, Mafra tem bom índice. Mas tu vai para as cidades pequenas, os índices são melhores ainda. Se pegar municípios do oeste de Santa Catarina, ou do meio oeste, do Vale do Itajaí, do Alto Vale, ou do sul do estado, do norte do estado, tu vai encontrar municípios que têm índices excelentes na educação, no ensino fundamental. E se a gente pegar as primeiras séries, que é de primeira a quarta série, Santa Catarina desponta mais ainda. E isso está, novamente, repito, relacionado à responsabilidade municipal sobre a educação e também tem a ver com a educação familiar, porque nos primeiros anos em que a criança frequenta a escola, quando ela entra na escola, ela vem com uma influência educacional familiar. Então isso ajuda a explicar muita coisa. Se o ensino fundamental é notavelmente melhor do que o ensino médio em Santa Catarina, que perde para vários estados, olha, ali ó, o último dado que eu tenho está disputando ali 8º, 9º lugar. Então tem alguma coisa que precisa, esse fato precisa ser bastante bem observado pelos interessados diretos e por nós, comunidade, sociedade catarinense, preocupados com a reputação de Santa Catarina, com o capital social e humano que a gente tem. A gente não pode permanecer nessa colocação se a gente está pensando no futuro, no processo de continuidade do desenvolvimento do Estado, que hoje se apresenta como o Estado mais promissor do Brasil. Isso tem a ver com a nossa reputação. Nós precisamos cuidar muito bem disso e a sociedade precisa estar atenta para saber o que o governo e entidades representativas do setor educacional estão fazendo em relação a isso, se é que estão fazendo, se é que estão pensando nisso devidamente. Aí é que está. Essa pergunta não pode ficar sem resposta. Estão pensando nisso devidamente? Consideram isso? Se atentaram para aspectos como esse, de que a educação fundamental é que ajuda na balança a colocar o IDEB de Santa Catarina como o primeiro lugar do Brasil, porque se a gente dependesse do ensino médio, a gente estaria em 8º, 9º lugar. Pois bem, municípios pequenos, descentralização. Esse é um fenômeno, um termo, um conceito sobre o qual pretendo falar em edições futuras. Por enquanto fica essa lembrança que municípios são responsáveis pelo que há de melhor na qualidade educacional de Santa Catarina. E é bem possível que isso aconteça por todo o Brasilzão, aí, por boa parte do Brasil. Um exemplo disso é o município de Sobral, no Ceará, que tem um modelo educacional há quase 3 décadas, considerado o melhor do Brasil e que se espalhou pelo estado do Ceará, que hoje é considerado internacionalmente pela Unesco, que é o órgão da ONU responsável pela educação, preocupado com a educação, e que também é responsável por aquele ranking internacional do qual o Brasil participa, os alunos, né? Para saber como é que nós estamos em português, matemática e ciências, e infelizmente o Brasil está sempre nas últimas colocações, mas quando separa o modelo do Ceará parece país de primeiro mundo em relação à educação, porque está investindo há quase 3 décadas e começa a ter resultados e vai ter resultados no futuro. Essa é a questão.
tu tem que ter um governo muito sério, muito preocupado, além da inteligência governamental, tu tem que ter um senso republicano de fazer, inclusive, coisas que tu sabe que são importantes e estratégicas para melhorar a condição social, econômica, política, educacional do teu estado, como tu tem que fazer essas coisas desprendido, inclusive, do imaginário da maioria dos eleitores que, bom, se a gente pegar as últimas eleições, foi a historinha do bem e o mal que é contada nos livros infantis, que é o maniqueísmo, né? Tu tem que escolher entre o bem e o mal, e tu só vai te livrar disso quando tu tá na fase de adolescente para adulto e continuas te informando, te estudando, refletindo sobre o mundo, que aí tu consegue relativizar as coisas e saber que o mundo não é tão simples assim. Mas nas últimas eleições, inteligência e o conjunto de fatores que a gente poderia relacionar a inteligência aqui a propostas de governo foi absolutamente esquecido. Ficou só a historinha do bem e o mal, se tu é a favor disso ou a favor daquilo, tu vota nesse ou vota naquele, e aí as propostas de inteligência governamental ficaram engavetadas. Mas por que a gente fala tanto sobre capital humano e capital social? Porque capital humano tem a ver com formação do indivíduo, educação, capital social tem a ver com senso de cooperação, solidariedade, diálogo, e esse conjunto, confiança, interconfiança pessoal, esse conjunto de fatores chamado capital social, que significam a capacidade que uma sociedade tem de se organizar coletivamente de maneira sistêmica, ligando as pontas para cumprir, materializar objetivos coletivos. E é isso que está faltando. Se a gente olha para a esfera da política, em função dessa polarização que a gente está vivendo aí há 6, 7, 8 anos no Brasil, talvez 10 anos, né? Isso ficou mais ou menos claro. Ela obscureceu muito o contexto social, político, econômico, educacional e dificultou a sociedade de perceber a importância de usar a inteligência e de usar o senso de cooperação através do pensamento sistêmico, da compreensão sistêmica de que as coisas estão ou devem estar interligadas para a gente promover o desenvolvimento. Então, o que acontece nesse momento aqui, não é de hoje, se tu pegar a esfera do governo federal, a esfera do governo estadual, e assim por diante, em função dessa polarização, um tema sobre o qual eu não quero entrar em detalhe aqui, mas a gente é forçado a ligar as pontas. Ora, por que a gente está discutindo aqui que existe um problema na educação em Santa Catarina, até meio que escondido, obscurecido pelos números favoráveis, né? Mas como eu disse aqui, os números são favoráveis porque numa ponta tu tem resultados excelentes relativos aos municípios, as famílias, educação de família, município, ali, cidade, comunidade, e de outro lado tu tem o âmbito maior estadual em que a gente está com um pé no asfalto e outro no barro. A gente não está conseguindo, por causa da polarização, sobretudo por política ideológica, a gente não está conseguindo perceber a necessidade de ações estratégicas impulsionadas pela inteligência, pelo pensamento sistêmico, aquele capaz de ligar as pontas e fazer a gente se manter no trilho e não apenas fazendo permanecer a boa condição, como acelerando isso, porque a gente tem potencial, nós temos capital humano, inclusive capital social, notadamente nos municípios, mas na esfera política, não apenas governamental, mas da sociedade organizada, representativa, a polarização tem impedido que os agentes consigam superar as divergências e se reunirem em prol da materialização de objetivos comuns. Então, se eu fosse o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, faria o seguinte: eu me esforçaria muito por reunir a inteligência atualmente dispersa que existe no estado de Santa Catarina, e nós não somos a exceção, nós estamos fazendo parte da regra por conta dessa polarização.
e, por exemplo, chamaria agentes do Conselho Estadual de Educação e outros tantos agentes cognitivos, agentes da educação, reuniria essas pessoas, assim como, por exemplo, fez o Luiz, o então governador da primeira década, eleito, reeleito em Santa Catarina, o primeiro governador reeleito, Luiz Henrique da Silveira, que criou conselhos, que pensou estrategicamente o desenvolvimento local, regional, fomentou cursos com incentivo, inclusive pecuniário, cursos de desenvolvimento local, regional, para disseminar uma mentalidade favorável ao desenvolvimento. Bom, é possível avaliar, discutir, analisar, dizer, olha, teve vantagens aqui, mas insuficiências ali. O negócio seguinte é que naquele momento a gente percebia uma vontade estratégica e uma capacidade de usar a inteligência. E usar a inteligência, do ponto de vista governamental, é tu reunir pessoas. É tu ser capaz de agregar, ao invés de dispersar as pessoas, de colocar as pessoas em lados diferentes. Não. E é por isso que a gente não tem sido capaz de perceber qualquer criatividade governamental, seja no nível federal, seja no nível estadual, em qualquer estado desse Brasil. Claro que há exceções aqui e ali, inclusive pode-se mencionar qualidades do governo atual, relativos talvez à segurança pública, relativos à saúde, até mesmo à educação superior. A gente poderia considerar isso, né? As bolsas que o governo atual tem oferecido para alunos de graduação no estado de Santa Catarina, atenuando um problema. Tudo isso nós poderíamos considerar. Mas em relação à educação básica, que a gente sabe que é um problema nacional, porque desde que a gente participa do ranking internacional, a gente fica nas últimas colocações em português, matemática e ciências. E entra ano, sai ano. A cada teste, a cada exame que a gente participa. Como é o nome desse exame, Magra? Esse internacional aí, me fugiu. PISA. O PISA, exatamente, o PISA. Que avalia a capacidade de aprendizado na língua pátria, na matemática e em ciências. A gente continua patinando nas últimas colocações, entra ano, sai ano. Por que a gente não encara esse problema? Por que não pega o exemplo do Ceará, a começar lá por Sobral? Fez muito bem o deputado estadual Mário Mota, acho que é do PSD de Santa Catarina, quando chamou recentissimamente, agora em 2024, provavelmente no mês de abril, chamou o secretário municipal de Sobral, que é um município do Ceará que há quase 3 décadas implantou um modelo educacional baseado em alguns aspectos. Eu e a Magra vamos falar sobre isso, só precisamos estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre isso, para a gente ter maior clareza sobre as possibilidades existentes. A gente só não faz porque essa inteligência essa inteligência dispersa, que precisa ser reunida, e falta vontade e falta também inteligência governamental para superar os processos de conflagração, superar a polarização e dizer, pelo amor de Deus, quanto tempo mais nós vamos perder com essa burrice? Então, quanto tempo a gente vai perder ainda até que os responsáveis, aqueles que podem agir, interagir dentro do processo decisório, tomar decisões, que têm autoridade para isso, com a atenção devida da sociedade civil, para reunir a inteligência, chamar as pessoas do Conselho Estadual de Educação. Eu sei que tem gente muito boa ali do ponto de vista técnico, do ponto de vista do entendimento sobre as necessidades educacionais, assim como existe a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, também cada estado brasileiro tem o seu currículo base do território. No caso de Santa Catarina chama currículo base do território catarinense, né, Magra? E eu já li parcialmente esse documento, ainda preciso ler esse documento integralmente para me aprofundar, mas o que eu li já me deu demonstrações de que no estado de Santa Catarina, esse documento ele expressa
as preocupações com o desenvolvimento local regional, inclusive de maneira mais intensa do que a Base Nacional Comum Curricular, porque a mentalidade de Santa Catarina, ela sempre foi voltada, pelo menos num determinado grau, embora seja incomensurável isso aqui, a gente sempre teve um espírito de comunidade, de identidade territorial. Isso faz parte do processo histórico do estado de Santa Catarina. Faz parte do nosso capital social, e um cara como Luiz Henrique da Silveira lá atrás entendeu isso muito bem. Não é o único, tem gente aí muito ligada nisso. Acontece que atualmente, bom, eu não quero me repetir sobre isso, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que reunir essas pessoas conhecedoras, sensíveis ao problema da educação e sapientes de que a nossa educação precisa voltar a estar estrategicamente focada no objetivo geral central: desenvolvimento local e regional, com tudo que isso significa em termos de temas e conceitos dentro da educação, não só dentro da educação especificamente, mas em toda a ciência que dá os aportes à educação e ajuda a formar crianças e adolescentes que serão futuros adultos, e nós precisamos nos preocupar obsessivamente com isso para a gente dar as oportunidades devidas para que essas crianças explorem seus potenciais e sejam adultos bem-sucedidos. Quer ver? Eu vou ler aqui um parágrafo da base, do currículo base do território catarinense, assinado aqui em 2019, quando o documento estava sendo finalizado, mesmo ano em que, no final de 2019, se não me engano, a BNCC é publicada. São os professores e conselheiros do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, Cássia Ferri, Léo Lacerda e Rita Buzzi Rausch, que dizem o seguinte: este documento, que é o currículo base do território catarinense, permeado de conceitos relacionados ao desenvolvimento local regional. Este documento não lhe dirá o que fazer, mas tenha a convicção de que pensamos nos professores em sala de aula em todos os momentos que elaboramos este material. Toda a implementação exige o complexo processo de escolhas, o que e como ensinar. O objetivo deste material é dar subsídios e orientações a apoiar o planejamento de ensino. Faça uso dele e reinvente a prática docente. É nessa perspectiva que a gente deveria, governo e agentes educacionais, iniciar um debate profundo para discutir o modelo educacional e, inclusive, pensar em o que inserir no concurso público. Então, meus amigos, para resumir aqui, já adiantando que na semana que vem a gente continua falando sobre isso, eu vou falar mais sobre aquilo que consideramos aqui a ideia, o conceito, o método, a forma de pensamento central para a gente pensar, repensar o modelo educacional de Santa Catarina, para que Santa Catarina possa continuar prospectando a sua condição de estado promissor e não simplesmente a bola da vez, mas a bola 8. Isso tem muito a ver com a capacidade de a gente manter a nossa reputação, e isso depende de uma compreensão sistêmica, de um pensamento sistêmico sobre o que vou falar na semana que vem. Falando em reputação, né, Magra? Teve um senador aí de Santa Catarina que colocou a nossa reputação lá embaixo, representando nosso estado. Que palhaçada, hein? Também eu vou me pronunciar sobre isso. E não digo isso por uma questão pessoal, nada a ver. É que quando mexe com Santa Catarina, mexeu com a gente, né, Magra? Então, um abraço e até semana que vem. Nós sairíamos do... Como é que se chama mesmo?
Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que chama o topo ali? Primeiro, segundo, terceiro lugar, o pódio. Então o João vai cortar essa parte aí. Gravando. Vídeo 3, né? Uhum. Agora, se secretário da Educação do Estado Social. Tá, que saco, velho. Toma suas. Faz o corte ali devido, né? Parou. Gravar tudo perdeu o tempo. Eu não sei porque tá com uma contagem aqui em cima. Tem 1 minuto e 38 só pra gravar aqui. Tá. Não vai dar. Que diabo. Vai. Tá, continuação do vídeo 5.